Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 20 de março de 2026. E nesse horário, às 16 horas, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra maravilhosa de Manuel Filomeno de Miranda. E nós estamos estudando, no momento, o capítulo 4. Na realidade, nós estamos assim, encerrando, né? Encerrando o capítulo 4, e hoje ainda vamos entrar no capítulo 5 do estudo dessa obra. E o capítulo 4 tem por título Estudando o Hipnotismo. Então, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4 para depois a gente entrar no capítulo 5. Capítulo 4, vamos começar hoje no parágrafo 68. Eu pedi para vocês anotarem semana passada, né? Quando aqui nós estávamos estudando e ouvindo, né? Quer dizer, ouvindo a preleção de um mensageiro espiritual que veio à casa, deu uma lição fantástica sobre hipnotismo. E ele aqui já está encerrando as considerações dele. Eu vou ler um pedacinho, o parágrafo anterior, que é o 67, para depois entrar no de hoje, que é o 68. Amplo silêncio se espraiou, quer dizer, se espalhou pela sala. Todos mergulhamos em meditações, enquanto o angélico instrutor propiciou uma pausa para a reflexão dos ouvintes. E como fazendo as elucubrações, para finalizar, arrematou. Por essa razão, a vitalização de ideias edificantes constrói o céu generoso da felicidade, tanto quanto a mentalização deprimente gera o inferno da aflição, que passa a governar o comportamento do espírito. É nesse particular que se avultam as lições soberanas do mestre Galileu, conclamando o homem ao ajustamento à vida, respeitando-lhe as diretrizes abençoadas, através das medidas da mansuetude, da compaixão, da misericórdia, do amor indistinto e do perdão incessante. Gente, vocês me desculpem, eu vou fazer só uma perguntinha a vocês. É porque hoje eu estou meia fora de foco aqui. Eu fiz a prece de abertura? Não. Não, Denise, você tem que ficar atenta para mim, Denise, que eu estou meia. Fica atenta aí. Então, gente, antes da gente continuar nossos estudos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, que eu sempre gosto de fazer a prece de abertura, mas eu senti que estava faltando alguma coisa. Elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, né? Que todos nós possamos ficar fortalecidos por esses estudos, por essas boas vibrações que vêm do alto e caem sobre cada um de nós. Vamos pedir a Deus que abençoe o nosso lar, nossos, nossos familiares, nossas boas disposições, que nós possamos, Senhor, equilibrarmos as nossas energias, que nós possamos buscar mudar o nosso comportamento, que possamos ficar mais equilibrados, para que a gente possa, né, prosseguir na nossa caminhada, realizando tudo aquilo que ainda precisamos realizar. E também te pedimos, ó Pai, que abençoe todos aqueles nossos irmãos que nesse momento estão passando por situações complicadas, para que eles possam ter a força para superar esse momento difícil e voltar a caminhar, voltar a trabalhar em prol da sua mudança,
Sabemos que, às vezes, passamos por momentos muito complicados, que realmente, né, nos tiram do equilíbrio. Mas, nesse momento, rogamos muito a Deus que nos fortaleça e aos amigos espirituais que estejam sempre a nos envolver. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Vocês desculpem, mas hoje realmente estou um pouquinho fora da caixinha. A cabeça está um pouquinho fora da caixinha. Mas O vamos lá. meu áudio não estava entrando. Aí eu não ouvi, É, tá? Eu vi você falando, mas não ouvi. Mas tudo bem, já consegui. tá. Aqui, ó, acertar. Vamos lá, vamos continuar aqui. E ele diz aqui: é nesse particular que se avultam as lições soberanas do mestre Galileu, conclamando o homem ao ajustamento à vida, respeitando-lhe as diretrizes abençoadas, através das medidas da mansuetude, da compaixão, da misericórdia, do amor indistinto e do perdão incessante. Reverenciamos hoje na Terra, né, o Espiritismo com Jesus, verdadeira fonte de ideias superiores e enobrecidas, que libertam o espírito e o conduzem às verdadeiras causas em que devem residir os seus legítimos interesses, fazendo que a dúvida seja banida no que diz respeito à vida verdadeira e trabalhando contra o egoísmo, fator infeliz de quase todos os males que afligem a humanidade. Se alguém incide em erro, que se levante do equívoco e recomece o trabalho da própria dignificação. O erro representa lição que não pode constituir látego, mas ensejo de enobrecimento pela oportunidade que faculta para a reparação e o refazimento. Então, ele fala daqui do Espiritismo com Jesus. Nós temos que tomar, gente, muito cuidado, né? Muito cuidado, porque nós vivemos num momento muito delicado, aonde forças vão surgir, ou já estão surgindo aí, querendo mesmo derrubar o espiritismo. Quer ver uma coisa que aconteceu de uns meses para cá? E isso, eu encontrei muita gente fazendo críticas ao espiritismo por causa desse fato. Vocês sabem que, se eu não me engano, foi o ano passado, o ano retrasado, que houve o censo, não houve o censo? Houve o censo, e no censo apareceu lá que o número de espíritas havia caído, diminuído, em relação aos censos dos anos anteriores. Parece que só 4% foi acusado, só 4% de pessoas que se apontaram como espíritas. E aí muita gente começou a fazer uma crítica à doutrina por causa dessa queda no censo do número de espíritas. Eu não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei, né, algumas análises de algumas pessoas. Então, muitas disseram que é porque o espiritismo é muito retrógrado, é porque o espiritismo ele não permite certas práticas que nas outras religiões se permite. Por isso que as pessoas estão se afastando do espiritismo e buscando outras religiões, como a religião evangélica, como a religião católica e outras, ou mesmo estão deixando de, de ter alguma religião. Mas, no caso, as acusações eram o espiritismo. Que o espiritismo é assim, que o espiritismo é assado, que na casa espírita é assim, a casa espírita é assado.
Aí eu pergunto, o que o espiritismo tem a ver com o movimento espírita? Nada. Espiritismo é uma coisa. Movimento espírita é outra coisa totalmente diferente. É outra coisa totalmente diferente. Nós estudamos o espiritismo. Nós estudamos os ensinos que os espíritos enviaram através da obra de Allan Kardec. E se você estudar o espiritismo com razão, com bom senso, você vê que não tem nada disso do espiritismo. O espiritismo não tem proibição de nada. Não proíbe. O espiritismo chama a nossa atenção para quê? Para autoavaliação, não é? Não para avaliação do outro, para autoavaliação. Então, o que a gente encontra por aí, às vezes, de coisas que a gente não concorda, que coisas que a gente acha absurdo, dentro da casa espírita, é problema dos homens. Não é problema do espiritismo. As pessoas é que não estão sabendo coordenar bem as coisas. Hoje mesmo, eu recebi aqui, e vou mais tarde ter uma conversa com uma pessoa, que ela me fez uma série de questionamentos em relação ao espiritismo. E nessas condições, sobre esse tipo de assunto. E eu vou conversar, falando sobre isso com essa pessoa. Falando. Então, as pessoas estão confundindo. Ah, lá do censo, a pessoa não quer ser mais espírita, que o espiritismo é assim, o espiritismo é assado. Quando essa geração que estiver aí de espírita morrer, o espiritismo vai acabar, porque não tem novidades. Tem novidades? O ensino de Jesus é esse. Mas as pessoas estão querendo colocar dentro do espiritismo coisas para atender às ânsias pessoais dela. E o espiritismo trabalha o quê? Ele trabalha a individualidade. Nós lemos até uma mensagem ainda agora, né, falando sobre isso. É a individualidade. Mas as pessoas não querem olhar para dentro de si. Elas não querem olhar para dentro de si. Elas querem buscar fora alguma coisa que atenda às suas ânsias e trazer isso para dentro do espírito para ser justificado. Então, ele diz aqui: reverenciamos hoje na Terra, felizmente, diz Manuel Filomeno, o amigo espiritual, o Espiritismo com Jesus, verdadeira fonte de ideias superiores e enobrecidas, que libertam o espírito e conduzem às verdadeiras causas em que devem residir os seus legítimos interesses, fazendo que a dúvida seja banida no que diz respeito à vida verdadeira e trabalhando contra o egoísmo, fator infeliz de quase todos os males que aflige a humanidade. Aí, eu me lembrei aqui, né, apesar que ele está falando de espiritismo com Jesus, eu me lembrei aqui de um ponto que esse livro até se baseia na prática da mediunidade com Jesus. Mediunidade, porque a gente sabe que a mediunidade sempre existiu. Sempre existiu. Não é? Ela sempre aconteceu. Mesmo antes da codificação, a mediunidade já estava presente, porque a mediunidade está presente no homem desde que o homem é homem. Então, desse livro aqui, do Alírio Cerqueira Filho, que eu já até mostrei para vocês várias vezes, ele fala da prática da mediunidade com Jesus. Algumas pessoas falam assim, mas isso é um absurdo, Rose. Mediunidade com Jesus, a mediunidade é sempre com Jesus? Não. Existem mediunidade sem Jesus.
E aí eu tirei uns pedacinhos, só para a gente ter uma ideia, né, sobre isso. Ele diz assim, é o Alírio Cerqueira Filho, o médio espírita cristão. Começa, o médio espírita cristão. Porque tem médio que não é espírita e nem é cristão, não é verdade? Tem o médio espírita cristão e tem o médio que não é espírita, que é católico, que é evangélico e que não é cristão. Não será a pessoa perfeita, porque estamos muito distantes da perfeição. Mas aquela pessoa que faz esforços de aperfeiçoamento constante, trabalhando pela sua transformação moral em conformidade com o Evangelho de Jesus. Aí nós estamos falando do Espiritismo com Jesus, realizando esforços continuados, pacientes e perseverantes para domar as suas más inclinações. Então, para que nós possamos ser médios espíritas cristãos, primeira coisa, temos que saber, não somos perfeitos. Estamos longe disso, muito longe disso, né? Mas devemos fazer esforços constantes, trabalhando pelo aperfeiçoamento nosso moral, em acordo com o Evangelho de Jesus, tá? Para domar as nossas más inclinações. A gente está muito preocupado em domar as más inclinações do outro. Depois, ele vai, o outro pedacinho, ele vai dizer assim. Deixa eu só pular aqui. Um minutinho. Ele vai dizer assim, falando do orientador Alexandre, né? Aqui de André Luiz, no livro Missionários da Luz. No livro Missionários da Luz, os capítulos 3, capítulos 3 e 9, o orientador Alexandre diz assim: o espiritismo cristão, que é o espiritismo com Jesus, que o Manuel Filomeno de Miranda cita aqui nesse capítulo que estamos estudando, a revivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a mediunidade é um dos seus fundamentos, e que todos, em maior ou menor intensidade, a possuímos, como está no Livro dos Médiuns, item 159, né? Quando Kardec diz que todo mundo é espírito, todo mundo é médium. E que a única forma positiva de exercermos essa faculdade, que é a mediunidade, é por meio do ministério ativo do bem. Então, Alexandre vem aqui ratificar o que Manuel Filomeno de Miranda falou, né? Que o espiritismo cristão é a revivência do evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é o espiritismo com Jesus. Aí ele vai dizer, infelizmente, esta faculdade, que é a mediunidade, está muito aviltada em nosso movimento espírita. Ultimamente, reparou? O que o companheiro diz aqui? Que a mediunidade, que é uma faculdade que é para ser exercida por meio do Ministério Ativo do Bem, vem sendo aviltada em nosso movimento espírita ultimamente. Ele não está falando em outros lugares da rua, dentro do movimento espírita. Por isso que eu falei para vocês, movimento espírita é uma coisa, espiritismo é outra. E tem gente que está confundindo as coisas. Olha, as besteiras que são feitas e ditas no movimento espírita e julga que isso é espiritismo. Depois ele diz aqui, em sua prática, muitos médios têm se afastado do Evangelho de Jesus,
dentro do movimento espírita, e das bases kardecianas, dentro do movimento espírita, gerando graves comprometimentos para eles mesmos e seus seguidores. Então, ele fala sobre isso, tá? Alexandre está falando sobre isso. Quem quiser, depois vai pegar o Missionários da Luz, dá uma lidinha no capítulo 3 e 9. Tá? Nesse capítulo você vai encontrar orientações muito significativas do mentor Alexandre sobre a mediunidade. Então, ele está falando de um movimento espírita, que dentro do movimento espírita, a mediunidade vem sendo muito aviltada, tem sido praticada afastada do Evangelho e das bases kardecianas. Depois, eu vou pular mais um pedacinho, onde ele vai dizer assim: Alexandre diz que é imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Santificar a faculdade é torná-la sagrada. Fato que somente é possível trazendo o Evangelho de Jesus para dentro de nossas vidas, de forma a fazer de nossas existências ministérios através do bem. Por desse prisma, a mediunidade é um grande instrumento de autoiluminação. Então, tem muita gente que pensa, né, que essa faculdade tem que ser santificada, tem que ser cuidada com muito amor e carinho, só dentro da casa espírita. Dentro da casa, dentro da casa espírita, eu sou um espetáculo. Mas lembra do estudo que nós fizemos ontem, no Diversidade dos Carismas, quando o Hermínio de Miranda, mais uma vez, nos chamou a atenção, porque ele já tinha falado isso em capítulos anteriores, que o médium ele pode ser chamado por Jesus para a prática da sua mediunidade em qualquer lugar, em qualquer momento. Não só dentro da casa espírita, na hora da prática da reunião mediúnica. Porque tem muita gente que pensa assim: ah, é na hora da reunião mediúnica? Ah, tá, na hora da reunião mediúnica, eu vou estar lá numa boa, né? Eu vou estar lá, vou atender, vou fazer tudo que eu tenho que fazer direitinho. Mas não é só na hora da reunião mediúnica, não. Você pode, de repente, estar numa fila de banco, vem um companheiro com algum problema, precisando de uma orientação, no ônibus, no BRT, no seu trabalho, né? Ali no intervalo, eu estou olhando aqui porque eu estava procurando meu livro, não sei onde eu botei, acho que eu deixei lá dentro da bolsa. Então, você pode, a qualquer momento, e ele diz assim, ser chamado por Jesus para socorrer, amparar alguém que esteja precisando. Então, quando o É Alexandre... 24 horas, né, Rosa? 24 horas. Para. Bem, você disse bem, 24 horas. Por isso que ele disse aqui. O Alexandre disse que é imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Santificar a faculdade é torná-la sagrada. Fato que somente é possível trazendo o Evangelho de Jesus para dentro de nossas vidas, que é buscando fazer o quê? Aquela reforma moral, mudança de conduta e comportamento. De forma a fazer de nossas existências ministérios ativos do bem. Por desse prisma, a mediunidade é o grande instrumento de autoiluminação. O médio espírita cristão, e ele faz questão de enfatizar isso, deverá refletir sempre sobre o sentido da mediunidade em sua vida, porque assim estará meditando sobre como domar as suas mais inclinações, de modo a seguir itimorato, firme em direção ao bem maior, desenvolvendo a felicidade pelo dever consciencial bem cumprido. Como se fosse possível alguém fugir do dever consciencial
Muitas pessoas que têm mediunidade ostensiva desviam-se do compromisso assumido antes de reencarnar, exatamente por causa da responsabilidade que a mediunidade lhes traz, especialmente o grande compromisso da autoiluminação. Então, grande parte dos médiuns ostensivos, quando estão aqui encarnados, procuram se desvencilhar, se desviar do compromisso que foi assumido antes da encarnação. Antes da encarnação. Por quê? Porque essa mediunidade, ela exige da criatura grande responsabilidade. E a pessoa, muitas vezes, estando aqui encarnada, ela não quer se comprometer Falou bem. com essa responsabilidade. Ela não quer. Então, muitas vezes, ela fica o quê? Criticando a doutrina. Porque a doutrina é isso, porque a doutrina é aquilo, porque o espiritismo exige muita coisa, que o espiritismo é de Kardec, é aquele espiritismo do século XIX, fala de culpa, fala disso, fala daquilo. Então a pessoa fica buscando desculpas, tá? Colocando a culpa na doutrina, porque ela mesmo não quer fazer essa modificação. Então, ela começa a botar a culpa na doutrina. Ah, essa doutrina, isso é muito arcaico, entendeu? Fala de responsabilidade, fala que você tem culpas do passado, que hoje você reencarna, que você tem que corrigir, que você tem que mudar a sua conduta moral. Que aí bota a culpa na nossa cabeça, para que a gente se sinta culpado e não queira viver a vida porque tem culpa. Alguma vez a doutrina ensinou isso? Não. Nós temos que saber que somos responsáveis. Nós temos que analisar o nosso comportamento. A gente tem que ver por que eu estou passando por essas dificuldades. Na nossa lição de hoje, que nós fizemos um estudo anterior, o irmão José, pela psicografia do Carlos Bacelli, tem um capítulo que chama Medita. Ele abre o capítulo dizendo assim: não raro, através das circunstâncias adversas que te acontecem, a vida te remete sinais de advertência que deves decifrar. Então, ele fala que, de vez em quando, acontecem coisas na nossa vida. Mas, em vez da gente ficar reclamando dessas coisas que estão acontecendo na nossa vida, que a gente pare para analisar se aquele fato que está acontecendo não está nos dando um alerta sobre alguma coisa que não está indo bem no nosso comportamento. Mas é que muitas vezes a gente não quer fazer essa meditação. O que será que esse fato que aconteceu comigo está querendo me dizer? E depois ele vai dizer o seguinte: toda vez que a gente se equivoca e a gente toma consciência do equívoco, a gente precisa retornar ao ponto exato em que nos equivocamos e buscar tomar um outro caminho a seguir. Não adianta você passar por cima daquilo, fingindo que aquilo não aconteceu. Ele diz: retornarás, no momento que você ter consciência do erro, ao ponto exato em que te equivocaste, em tuas opções de caminho a seguir. Ou você retorne, ou você segue adiante e não faz nenhuma reflexão procurando corrigir aquilo que você fez de errado, ou você para
corrige aquilo, busca um novo caminho. E ele encerra a mensagem dizendo assim: medita nos reveses que te sucedem no cotidiano. E antes que a tua situação se agrave, abranda o teu espírito e reconsidera decisões. Não é? Medita nos reveses que te sucedem no cotidiano e antes que a tua situação se agrave, abranda o teu espírito e reconsidera decisões. Isso é o espiritismo com Jesus. Não é colocar culpa em ninguém, peso em ninguém. É nos chamar à reflexão. Afinal, nós somos individualidades. Né? Mas muitas pessoas não querem fazer isso, porque isso é dolorido, porque isso dá trabalho. Elas querem continuar vivenciando aquilo que elas vivenciam. E aí, quem é que está atrapalhando a minha caminhada? É o espiritismo. Não, vamos sair, vamos mudar. Ele tem que mudar, o espiritismo tem que mudar. Ele tem que se adaptar às minhas ansiedades. Não é assim que funciona. Então, ele vai dizer aqui, reverenciamos. Eu voltei ao parágrafo 70, do Bastidor da Obsessão. Reverenciamos hoje na Terra, felizmente, o Espiritismo com Jesus, verdadeira fonte de ideias superiores e enobrecidas que libertam o espírito e o conduzem às verdadeiras causas em que devem residir os seus legítimos interesses, fazendo que a dúvida seja banida do que diz respeito à vida verdadeira e trabalhando contra o egoísmo, fator infeliz de quase todos os males que afligem a humanidade. Gente, se alguém pensar diferente de mim, tem o direito de falar, tá? Ou se quiser acrescentar alguma coisa, dê a sua opinião. Não é só para eu ficar falando. Já falei isso com vocês. Vocês, às vezes, deixam eu falar e ninguém dá uma opinião. Não pode, vocês não podem ser passivos assim, tá? Gente, nada deve... A gente só absorver, a gente deve participar também. Aí ele diz aqui, se alguém incide em erro, que se levante do equívoco e recomece o trabalho da própria dignificação. Não foi o que o irmão José falou? É exatamente o que ele falou. O erro representa lição e não pode constituir látego quer dizer, chicotada, né? Mas ensejo, oportunidade de enobrecimento pela oportunidade que faculta para reparação e refazimento. Novamente o que o irmão José falou aqui. Novamente isso. Não é ficar, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, não. É oportunidade. Como ele falou aqui, ó, de voltar, né, aonde a gente parou, voltar ao ponto exato em que nos equivocamos, corrigir e ver novas opções de caminho, porque Deus dá para a gente, né, inúmeras oportunidades de você escolher um novo caminho. O intercâmbio permanente dos espíritos de uma com outra esfera da vida objetiva, quer dizer, esfera encarnada, esfera desencarnada, seguramente objetiva. É o intercâmbio permanente dos espíritos de uma com outra esfera da vida, objetiva, seguramente, oferecer ao homem a visão por vindoura do que desde já lhe está reservada, quer dizer, a visão do futuro. No entanto, para dizer-se alguém espírita, não basta que se tenha adentrado dos conceitos espiritistas ou participado de algumas experiências práticas da mediunidade. É imprescindível incorporar ao modo de vida os ensinamentos dos espíritos da luz. Foi o que o Alírio Cerqueira Filho e o irmão Alexandre falou lá. Tomando parte ativa na jornada de redenção do homem, por todos os modos e por todos os meios ao alcance,
para que triunfem os postulados da paz, da justiça e do amor entre todas as criaturas. Nesse particular, o amor, conforme nos legou Jesus Cristo, possui a força sublime capaz de nos preservar de nós mesmos, ainda jornaleiros, quer dizer, caminhantes do instinto, ensinando-nos que a felicidade tem suas bases na renúncia e na abnegação, ensejando-nos mais ampla visão da responsabilidade e dever na direção do futuro. Dia virá, não muito longe, em que a dor baterá em retirada, definitivamente, e o intercâmbio do bem, pela força criadora do amor que se origina nos dínamos mentais da divina providência, envolverá vigorosamente todos os seres e os conduzirá à direção da tranquilidade plena, em cujo caminho já nos encontramos desde agora. Confiemos, pois, na vitória final do bem, e desde logo nos entreguemos ao sumo bem, que cuidará do nosso próprio bem. Então, olha cá, confiemos, pois, na vitória final do bem, e desde logo nos entreguemos ao sumo bem, que cuidará do nosso próprio bem. Calou-se o amigo espiritual. Suaves vibrações, como que carreadas por mãos invisíveis, invadiram a sala. E ondas de imensa tranquilidade nos dominavam a todos. Proferindo expressões de despedida, carinhosa e deixando-nos com lágrimas que fluíam abundantes dos olhos, o venerando mentor desligou-se do médium e a sessão foi encerrada. Um silêncio de emoções indescritíveis nos acompanhou a todos de retorno ao lar, para o necessário repouso, enquanto a noite serena salmodiava canções em fios estelares, estuando no infinito. Então, uma mensagem, né, nos alertando para o nosso comportamento. Que, como disse o irmão Alexandre, dentro do movimento espírita, nós encontramos práticas mediúnicas que não estão em acordo com os ensinos de Jesus, com os ensinos da codificação. Mas não podemos, temos que lembrar que uma coisa é movimento espírita, outra coisa é espiritismo. E muita gente confunde movimento espírita com o espiritismo. Outro dia, uma amiga minha falou assim para mim: Ah, Rose, eu vou parar de frequentar as casas espíritas, vou parar de seguir o espiritismo, porque lá na minha casa espírita está acontecendo isso, 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 e eu não gosto, esse espiritismo está sendo. Eu digo: opa, para aí, você está confundindo uma coisa. Quem disse que isso que você falou chama-se espiritismo? Isso não é espiritismo. Você está dizendo que você vai deixar de estudar o espiritismo porque dentro da sua casa espírita, o movimento espírita tem essa face, essa face. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo trabalha em nós como é. Qual o objetivo da doutrina espírita? Qual o objetivo da reencarnação? É o nosso progresso espiritual. É a nossa evolução. É a nossa evolução. Mas muitas vezes nós, né, como foi dito no estudo de hoje, aqui, pelo Manuel Filomeno de Miranda, pelo irmão Alexandre, pelo irmão José, nós não estamos com aquela vontade hercúlea para promover essa modificação. Então, nós vamos buscar no movimento espírita pontos para tirar a força do espiritismo. E aí, tentar nos justificarmos. Aí ela ficou analisando, passou uns dias, ela veio falar comigo. Rose, você tinha razão, era mesmo. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Aquele é o comportamento deles.
Não tem nada a ver com a doutrina, eu digo, realmente não tem nada a ver com a doutrina. Fala, Alberto. Toda essa abordagem aí do professor José Grassetti, né? Muito feliz, oportuna, assim profunda para se ler mais de uma vez, né? Porque é muita, assim, são colocações assim que nos leva a diferentes reflexões. E a Alberto, gente estava você comentando falou o nome aí que eu não entendi. O nome, professor José Grassetti, de onde? desse texto nosso aqui. Dos bastidores de obsessão? É, só se não, acho que o professor Grassetti, desculpe, é uma das citações que ele fez de uma pessoa que trouxe um conhecimento. Então, retiro aí o professor É porque Grassetti. foi um amigo espiritual, um mentor espiritual que deu Isso. essa mensagem. Pode continuar. Eu acho que é José Martinho Charcot. Não, mas essa mensagem aqui que Ah, nós então temos tá, foi mas não do importa. mensageiro espiritual que você Tá, identificou. é. Pode O continuar, que Alberto. importa é a essência do que a gente está Sim, vendo aqui. Nomes é secundário. Então, é uma reflexão assim, muito oportuna para a gente fazer muitas reflexões. E a gente comenta sempre, né, mediunidade com Jesus. É óbvio que mediunidade com Jesus é espiritismo com Jesus. E para você exercer esse espiritismo com Jesus, usar os conceitos do espiritismo de acordo com a moral de Jesus, é importante você aplicar. Lá eu sempre cito essa frase lá da música, né, do Beto Guedes, do Sol de Primavera. A lição já trago de cor, só me falta entender. Eu já sei o conceito, o que Jesus disse, agora falta eu vivenciar isso. E para vivenciar isso é a parte mais difícil, que requer da gente autoconhecimento, porque uma palestrante lá no COE, nos dias de tratamento lá que eu tenho frequentado, às quartas-feiras, né, até uma colega nossa de casa, ela nos trouxe o seguinte livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Interessante esse tema, né? A coragem de ser imperfeito. Porque nós somos imperfeitos, então a gente tem que ter a coragem de olhar para nós mesmos. Porque se a gente não olhar para a nossa imperfeição, como é que a gente vai descobrir o que eu tenho de imperfeito? Então, se eu sou imperfeito, eu sei que eu estou no meu processo de aprendizado. Eu sou um aprendiz, mas não vou me colocar parado sem querer fazer isso tudo aqui que foi escrito. Eu vou buscar aplicar, me renovar, me aperfeiçoar para que eu exerça plenamente o Espiritismo com Jesus. Espiritismo com Jesus é mediunidade com Jesus, vida com Jesus, né? É tudo que diz respeito ao que Jesus nos trouxe, que é o nosso fio condutor. E para chegar ao aperfeiçoamento, a gente tem que superar nós mesmos, buscando exatamente. aplicar e se autoanalisar. Eu, por exemplo, me peguei outro dia com um equívoco, aquilo me bateu, porque a gente já tem desenvolvido uma consciência. E quando a gente desenvolve a consciência, a responsabilidade nossa é maior. Aí aquilo me bateu, eu falei, caramba, eu até comentei com a Regina, não falei o que era, né? Mas eu falei, pô, Regina, me peguei num equívoco que eu cometi que eu vou ter que dar conta, vou ter que reparar esse equívoco. E é isso, entendeu? Porque a gente, antes, quando eu tinha a consciência adormecida, eu fazia e nem sabia o que estava fazendo, não tinha consciência nenhuma. Hoje não, com as nossas buscas, a gente já consegue perceber e ver onde deu a tropeçada, mas somos falíveis. Então, Com certeza. é auto-amor, auto-perdão, autoaceitação e vamos em frente, como você mesmo disse, que Paulo não ficou parado no erro estagnado, não. Partiu e foi e tentou superar aqueles erros dele cometidos, né? Que era os erros em Saulo. Ele quando se tornou Paulo, ele buscou a renovação dele e é o caminho.
Exatamente. Então, baseado no que você falou, eu só vou ler novamente o que o Alírio Cerqueira Filho disse no livro dele. O médio espírita cristão não será a pessoa perfeita, porque estamos muito distantes da perfeição. Mas aquela pessoa que faz esforços de aperfeiçoamento constante, trabalhando pela sua transformação moral, em conformidade com o Evangelho de Jesus, realizando esforços continuados, pacientes e perseverantes, para domar as suas mais inclinações. Não é? Do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Agora a gente vai entrar aqui no capítulo 5. Vamos entrar um pouquinho, já está no horário avançado, mas vamos lá, capítulo 5. Elucidações. Guilherme é o espírito obsessor, aquele homem que foi traído pela mulher, mas ele também não era fácil, né? Era uma pessoa muito equivocada. E depois da traição, ele acaba se suicidando. E mais tarde ele vai se tornar um grande obsessor da própria esposa e de outras pessoas que participaram com ela dessa situação, né? Do adultério. Guilherme, adormecido, fora trasladado para local apropriado na própria terra, de modo a aguardar em refazimento espiritual o novo encontro com os antigos cômpares para as bênçãos da paz e, consequentemente, desobsessão do senhor Mateus e de Mariana. Senhor Mateus, Mariana, que no passado foram amantes e agora reencarnaram como pai e filha. Então, ele não foi levado lá para o plano espiritual. Ele ficou, né, em algum local próximo aqui da Terra mesmo. Um hospital espiritual, mas aqui bem, como ele diz, na própria Terra. De repente, algum hospital espiritual em algum centro espírita. Que a gente sabe que nossos centros espíritas não são apenas aquele espaço físico, né? Dentro do próprio centro espírita, tem outros espaços espirituais que podem se tornar hospitais. O lúcido mentor, que é o Petitinga, esclareceu que, oportunamente, seria realizada outra entrevista com o perseguidor da família Soares, de modo a serem recolhidos esclarecimentos que facultassem as operações socorristas, com o êxito que todos desejávamos. Sugeriu-nos igualmente justo repouso, e que antes das tarefas em programação, buscássemos a serenidade da oração, a fim de podermos cooperar com mais firmeza e melhor entendimento dos problemas que afetam a marcha da evolução espiritual dos seres, embora, ao retornarmos ao corpo, não nos recordássemos com a nitidez que seria de desejar. Então, ele diz aqui, sugeriu-nos igualmente justo repouso para os trabalhadores, né? E que antes das tarefas em programação, buscássemos a serenidade da oração, aqui, ó, buscássemos a serenidade da oração a fim de podermos cooperar com mais firmeza e melhor entendimento dos problemas que afetam a marcha da evolução espiritual dos seres. Não foi isso que nós fizemos há poucos minutos? Nós fizemos uma reflexão para termos um melhor entendimento, estou adotando aqui, um melhor entendimento dos problemas que afetam a marcha da evolução espiritual dos seres, embora, ao retornarmos ao corpo, não nos recordássemos com a nitidez que seria desejar. Mas, Isso, no caso, Rose, se deu no momento da mesa mediúnica, né? Que ele pede exatamente, que aqui, todos ó, se recolham à noite. ele pediu que todos, olha aqui, o Lúcido Mentor esclareceu que, oportunamente, seria realizada outra entrevista com o perseguidor. Eles fariam uma nova reunião no plano espiritual, onde trariam o perseguidor e fariam para ele perguntas, entrevistas, para conversar com eles, de modo a serem recolhidos esclarecimentos que facultassem as operações socorristas com o êxito que todos desejavam. Então, ele sugeriu-nos, igualmente, para a equipe de trabalhadores da casa, justo repouso. Pediu que todos voltassem para suas casas e repousassem. E que antes
ênfase em programação, quer dizer, estava todo mundo no plano espiritual, não estava? O Guilherme foi recolhido para o Hospital de Espiritualidade aqui da Terra. E ele falou, fez a recomendação para os trabalhadores encarnados que estavam lá na reunião, desdobrados, que eles retornassem para suas casas, para continuarem a repousar, porque eles saíram, o corpo ficou lá na cama, eles foram para o plano espiritual. Agora ele está dizendo o quê? Voltem, continuem a repousar. E depois que vocês acordarem, vocês já sabem que teremos uma nova programação. Antes dessa nova programação, né, vamos buscar a serenidade da oração, a fim de podermos cooperar com mais firmeza e melhor entendimento dos problemas que afetam a marcha da evolução espiritual dos seres. Embora, ao retornarmos do corpo, não nos recordássemos com a nitidez que seria desejar. Quando a gente retornar ao corpo, a gente não vai lembrar nitidamente do que os orientadores espirituais nos falaram. Você não vai lembrar letra a letra, passo a passo, mas vai ficar em você. Vamos dizer assim, a essência daquele negócio, da informação. Gente, presta sua atenção numa coisa. Muita gente acha que isso é bobeira, não sei o quê. Todo aquele, eu vou falar duas coisas. Primeiro, todo aquele que já trabalha numa casa espírita, seja ó, uma casa espírita como COI ou qualquer outra casa que vocês frequentem, né? Casa Espírita da Prece, Casa Espírita Chico Xavier, a Ana Constantino lá em São José dos Campos, onde quer que você trabalhe, seja no Cefa, se você é um trabalhador perseverante, participa dos estudos da casa, participa dos trabalhos da casa, esse teu trabalho não se limita a isso que nós estamos fazendo aqui, aos estudos, que são importantíssimos. Porque eles é que nos dão o quê? A base para a gente poder, né, ser chamado de trabalhador. Quando nós deitamos em nossas camas, à noite vamos dormir, quem fica lá é o nosso corpo. Espírito não tem sono. Nós somos convidados, e já temos lá nosso crachazinho, para trabalharmos no plano espiritual em equipes que podem estar ligadas às casas espíritas que nós frequentamos ou não. Pode ser um outro grupo da espiritualidade. E você, se nós estamos estudando aqui temas do Evangelho, temas de mediunidade, filosofia espírita, olha o livro dos espíritos aí, nós vamos integrar esses grupos de trabalho. Se você é um trabalhador perseverante, você faz parte de uma equipe. Uma vez um amigo espiritual falou isso para mim. Você faz parte de uma equipe, da nossa equipe espiritual. Nós fazemos parte. Aqueles que são médiuns, ostensivos, vão trabalhar nas reuniões mediúnicas no plano espiritual, como essa que o Petitinga está falando aqui, como essa que o Saturnino, o amigo espiritual, dirige no plano espiritual. Quando a gente vai dormir, reuniões são feitas lá de socorro aos irmãos desesperados. E, infelizmente, é o que não está faltando no nosso planeta, são pessoas desesperadas. E não são atendidos nessas reuniões, não é apenas desencarnado, não. Que até então eu estou em dúvida, eu estou achando que tem mais encarnado desesperado do que desencarnado desesperado. Entendeu? Então tem muita gente encarnada, desesperada, fazendo coisas que até Deus duvida, que não sabe o que fazer da vida, que estão aí se tentando, pensando em suicídio, outros já se suicidando,
que são levadas, se estão encarnados, para o plano espiritual. Aquela pessoa tem um mérito, aquela pessoa tem alguém que está rezando por ela, um pai, um irmão, né? Aquela pessoa tem um mérito, tem um pai, tem uma mãe que tem mérito. Então a espiritualidade vem, retira o sujeito, leva, pode ser homem ou mulher, leva até crianças, adolescentes, leva para o plano espiritual, para ele participar de uma reunião dessa de tratamento espiritual. E nós vamos participar dessas reuniões como doutrinadores, como Pititinga, que quando está no plano espiritual, ele é encarnado, ele é doutrinador, junto com o Saturnino. Podemos trabalhar como médios, como orientadores. De repente, você pode ficar responsável. Se você faz um estudo constante de evangelho, você pode ser convidado a chegar no plano espiritual e fazer um atendimento para 2, 3, 4, 5 espíritos, falando do evangelho de Jesus. Então, de repente, você chega lá, ó, tem um espaço aqui, os 5, 6 espíritos vão sentar aqui. E você vai conversar com eles sobre o Evangelho de Jesus. Eu tenho aqui a minha amiga Vera Lúcia Travassos, e ela é terapeuta, né, Vera? E no plano espiritual, há muitos espíritos necessitados de terapias. Um dia eu estava lendo sobre isso, que muitas pessoas que são terapeutas, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, que são espíritas também, têm um trabalho no plano espiritual, de atendimento a espíritos desencarnados e encarnados, que estão em desequilíbrio. Então, você vai trabalhar. Já não se foi dito que em terra de sé que tem um ele é rei? Isso é verdade. Há muita gente necessitada, muita, mais do que a gente imagina. E a gente está aqui estudando para isso, para ajudar a Jesus. Porque tem outra frase também muito comum, né? Muito conhecida. A seara é muito grande, o número de necessitados é imenso, mas o número de pessoas de boa vontade e que têm um certo conhecimento para trabalhar ainda é muito pouco. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza plena nisso. E ele aqui continua. Antes do horário habitual, congregamos-nos na sede da União Espírita Baiana, no recinto destinado aos labores mediúnicos, é a sala da desobsessão. E seguramente inspirado por Saturnino, que é o mentor espiritual, que é o orientador espiritual, o irmão Pititinga, que é o doutrinador, dirigente encarnado, tomou de um evangelho segundo o Espiritismo, iniciando a leitura de comovedora página sobre a epígrafe. Amar o próximo com a si mesmo, conforme se encontra no capítulo 11 do Evangelho. As palavras, vibrando na tônica da compaixão, chegavam-nos à alma como mensagem de amor, que a todos nos irmanava em perfeita comunhão espiritual. Logo depois, a reunião teve começo, incorporando o médium Moraes, Saturnino, que é o orientador espiritual do grupo, ele incorporou do médium Moraes. Elucidou que traria Guilherme, o marido traído, e grande obsessor, a psicofonia para melhor mergulho nos fluidos do sensitivo, médium Moraes, encarnado, de modo a diminuir a carga psíquica e o envolvimento nas faixas do ódio, que se via possuído desde há muitos anos. O que é isso aqui? Que nós cansamos, né? Oh, meu Deus, me fugiu a palavra aí. Quando o espírito chega e incorpora, ele tem aquela descarga fluídica. A palavra fugiu aí, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que saber. Vamos lá, É um gente. choque anímico, Choque Rose? anímico, obrigado, mas me fugiu a palavra. A palavra, choque anímico. É isso aqui, essa descarga fluídica, né? Vou até escrever aqui, choque anímico.
fugiu, que tem, inclusive, uma explicação muito boa naquele livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, das reuniões mediúnicas. Ali ele fala exatamente, a equipe do projeto, que é o choque anímico. Tá? Então, ele diz aqui, trouxe ele a psicofonia para melhor mergulho nos fluidos do sensitivo encarnado, que é o médium, de modo a diminuir-lhe a carga psíquica e o envolvimento nas faixas do ódio de que se via possuído desde muitos anos, o choque anímico. Silenciada a voz do instrutor amigo, o médium foi dominado por estertores angustiantes e, como se despertasse de pesado sono, em que as imagens evocassem cenas muito dolorosas, o aflito perseguidor identificou o recinto em que se encontrava, que é a sala mediúnica. E, acometido de repentina ira, pôs-se a deblaterar, a falar, a gritar, né? Acalmado com passos magnéticos aplicados pelo doutrinador Petitinga, lentamente recobrou o equilíbrio e indagou a razão, o motivo do constrangimento de que se via objeto, estando novamente ali. Muito calmamente, Petitinga, o doutrinador, explicou-lhe a necessidade do intercâmbio a seu benefício mesmo. Diz para ele: você está aqui para que você possa melhorar. Você trouxe aqui para ser beneficiado, esclarecendo a inadiável urgência de voltar-se, olha só, de voltar-se para o exame mais ponderado dos problemas que o infelicitavam e dos quais somente o amor possuía a tônica de poder conseguir a libertação. Então, o que o Petitinho falou para ele? Meu filho, agora é hora de você olhar para você mesmo, para dentro de você mesmo. Lembra do irmão José? Medita! Medita nos seus problemas. Medita! Como começou aqui o irmão José, né? Não raro, através das circunstâncias adversas que te acontecem, a vida te remete sinais de advertência que deves decifrar. É hora de você fazer uma autoanálise para tentar decifrar o enigma. Esse enigma, não é? Decifra o enigma que tem trazido tanta dor para você. Coisas que muitos de nós não queremos fazer. Né? Guilherme, o espírito obsessor, esclareceu quanto à necessidade que nutria, ele queria reencarnar, de retornar ao corpo para dar prosseguimento à insidiosa cobrança. Ele colocou ali: eu só quero uma coisa, reencarnar rapidamente para dar continuidade aos meus planos de vingança. Que aqui no plano espiritual, eu já arrebentei com eles. Agora eu quero encarnar para apertar mais ainda o laço. Esse é o grande objetivo dele. Porque ele se acha injustiçado, né? Então ele quer prosseguir na insidiosa cobrança, ressarcindo a injustiça de que se acreditava objeto. Elucidou que numa das últimas reuniões do anfiteatro, o doutor Teofrastos, que lá naquela cidade do mal tem um grande anfiteatro onde o doutor Teofrastos, você já sabe que é o mago das trevas, faz as suas reuniões. E que lá nesse anfiteatro, o doutor Teofrastos apresentar o caso dele à multidão. Então, o doutor Teofrastos apresentava a causa, né, que alguém trazia até ele pedindo ajuda. Então, ele apresentou para a multidão que estava lá participando o problema do Guilherme. E a multidão o aclamara delirantemente, exaltando a ética da justiça com as próprias mãos. E a plateia, né, aplaudiu, disse: é isso mesmo. Nós precisamos fazer justiça com as nossas mãos. E ele estava fazendo e eles estavam aplaudindo. Nele vendo
a vitória, a plateia observando Guilherme e vendo nele a vitória dos cometimentos, que ali tinha um curso. Como poderia ele agora recuar? Que negócio é esse? Eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso para os meus. Todo mundo me aplaudiu. Todo mundo me apoiou. Todo mundo fez para mim, ó. Você está certo. Agora vocês querem que eu pare tudo isso agora? Que negócio é esse? Onde é que nós estamos? A entidade apresentava os sinais do desespero e da frustração da criança caprichosa, que se vê colhida do engodo da leviandade pela observação ponderada dos genitores. Ignoramos, disse Petitinga, a que anfiteatro se refere. Iniciou com habilidade e delicadeza o evangelizador, mostrando que todo doutrinador é um evangelizador, que poderia ter ocorrido no teatro, no anfiteatro, que lhe trouxesse responsabilidades, especialmente se tratando na prática inominável de crime covarde. Crime, revidou Guilherme, visivelmente transtornado. O relho da justiça que arde e fere nas mãos do regularizador de leis passa na sua cartilha a ser um crime? Que história é essa? Isso aqui é justiça, meu filho. Lembra? Queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. Quer dizer que essa história de queremos justiça para você é errado? É crime? Não sei esse. Não é justiça, né, Rose? É vingança. É. E o nefando suicídio a que fui levado. Ele quer dizer aqui que ele não teve responsabilidade nenhuma em tirar a própria vida. Ele foi levado a se suicidar. Pela deserção do lar, da outra. O adultério infame, praticado por aqueles a quem você chama vítimas. Esquece as minhas dores e, interrompendo com muita destreza mental, redarguiu Petitinga a essa hora, semi-incorporado por Saturnino, que aí o mentor espiritual já estava incorporando no doutrinador, que lhe apoiava a destra no centro coronário, irrigando a glândula pineal com altas doses de energia positiva. Não voltemos ao exame das razões do sofrimento que o macera, falou com gentileza. Não ignoramos que há leis soberanas que se encarregam de encontrar o devedor onde se encontra. Para tanto, porém, não se faz necessário que novos devedores ou infratores apareçam, criando desse modo um círculo de viciações lamentáveis. A lei, não desconhecemos, é de justiça. Mas a justiça divina nasce nas fontes sublimes do amor e se manifesta por meio de misericórdia. Ele quis dizer o seguinte: a lei do Senhor não precisa de você para se fazer, né? Tanto que ele falou aqui, não ignoramos que há leis soberanas que se encarregam de encontrar o devedor onde se encontra. Então, não é preciso você trazê-lo puxando ele pela gola da camisa e de mostrar para a gente, foi ele. A lei do Senhor não precisa disso. Não precisa que você traga o sujeito arrastado e jogue dos pés de Jesus e diga, lembra da mulher adúltera? Não precisa que você arraste o equivocado pelas ruas e o jogue dos pés do Mestre Jesus, como fizeram com a mulher adúltera, não é? Cobrando justiça. Ela deve ou não deve ser apedrejada? O senhor vai dizer que ela não deve? Ela é pecadora. E aí? Aí Jesus falou, né? A quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não precisa você levar o pecador arrastado pelas ruas e jogar aos pés de Jesus e cobrando justiça. Aí ele diz aqui, há leis soberanas que se encarregam de encontrar o devedor onde se encontre. A lei do Senhor é de justiça. Ela não precisa de funcionários para se intitular como carrasco, advogado de acusação. Né? Ela não precisa disso. Ela não precisa disso. Ela não, como diz aqui, não se faz necessário que novos devedores ou infratores apareçam. Aí o pessoal, como novos devedores e infratores apareçam? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra.
pecador acusando o dedo para outro pecador. Ela não precisa disso, né? E às vezes pecadores que são piores do que aquele que eu estou acusando. Ela não precisa disso. Criando desse modo um círculo de viciações lamentáveis. Ela não precisa disso. A justiça divina nasce nas fontes sublimes do amor e se manifesta por meio da misericórdia. Deus dará a cada um de nós a oportunidade que precisarmos para nos renovarmos. Mas isso não quer dizer que a gente fique isento de ter que reparar aquilo que fizemos de errado. E isso não é castigo divino, é a lei, é da lei. São as consequências naturais dos atos que praticamos. É como a criança. Brincou, brincou, brincou no quarto. Deixou todos os brinquedos espalhados. Quem é que tem que arrumar? É a mãe? É a criança. É preciso ensinar ela isso. Não é castigo. Toda vez que nós infringimos a lei, nós temos que nos equilibrarmos com a lei. É uma consequência natural dos atos praticados. Se os nossos atos foram pesados, a correção como é que tem que ser? Com um beijinho na face? Não, é no mesmo nível. Isso não é castigo. Aí a pessoa às vezes diz, né? Esse negócio, eu tinha uma amiga que dizia assim, do que você negócio de doutrina espírita é muito pesado, fala de castigo. Não, não tem castigo na doutrina espírita. A doutrina espírita não tem castigo. Deus não castiga ninguém. Nós temos uma consciência. Toda vez que nós infringimos uma lei, nós precisamos nos reajustar com essa lei, para que haja o quê? Equilíbrio. Mas muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso. A semeadura é livre. A semeadura sempre foi livre. Mas a colheita é obrigatória. E quando você, há muito tempo, está semeando o seu espinho, tem uma hora que teu livre-arbítrio, opa, não é? É puxado. Porque aí você está fechando. E às vezes a gente tem essa dificuldade, a gente diz o espiritismo é muito difícil, não é. Ele só nos chama para o que o irmão José falou aqui, para que o irmão aqui chamou. Há uma autoanálise. Somos individualidades. Precisamos nos analisar e ver aonde nós estamos falhando e procurar corrigir. Procurar corrigir. É só isso. Mas as pessoas têm dificuldade de compreender isso. É só isso. E cada um de nós sabe onde está falhando. Se ainda não conseguimos reconhecer o erro, está tudo bem. Está tudo bem. A nossa ignorância nos defende. Mas uma hora a gente vai reconhecer o erro. E temos que reparar. Palavra de Jesus. Ninguém vai sair daqui até pagar até o último centavo. Aí o pessoal toma isso como, oh, meu Deus, que coisa horrível. Não, é acertar o que você colocou na posição errada. Fala, Alberto. Essa situação aí do Guilherme, né, dizendo que quer reencarnar para poder completar a vingança, me lembrei daquela passagem lá do Diálogo com as Sombras, que a gente fez um estudo, em que o Hermínio, lá no atendimento ao espírito, disse: você está com o braço paralisado, eu vou dar um passo para melhorar esse braço teu. Aí o espírito disse: muito bom, eu estou querendo mesmo, porque eu vou poder chicotear ainda mais. Vou continuar podendo chicotear com esse braço que melhorar. Então, o espírito ainda persiste no equívoco, né? O Guilherme quer porque quer reencarnar para manter a vingança dele, é porque ainda não despertou mesmo. E o outro queria aproveitar o passe e melhorar o braço para poder continuar chicoteando.
foi justamente esse ato de chicotear os outros que o braço dele ficou paralisado. Então, Exatamente. Pode falar, Alberto. não, e às vezes a gente em pequena escala, não chega a ser tanto, a gente às vezes, de repente, quando a gente tem que trazer sempre para a gente. A gente às vezes também comete determinados equívocos, né? Porque a gente recebe a misericórdia de Deus, é protegido, mas às vezes a gente persiste naquele equívoco e que está prejudicando todos nós, né? Exatamente. É isso aí. Então não tem nada de pesado. É simples. É simples. Gente, nós vamos parar aqui. Semana que vem é dia 27. A gente vai, no dia 27, começar a estudar o parágrafo 13. Parágrafo 13. Ao amparo do nobre instrutor. Botem aí. Parágrafo 13. Ao amparo do nobre instrutor. Vamos dar uma paradinha. Que hoje nós avançamos um pouquinho. Vai atrasar um pouquinho o livro dos médios, mas não tem problema, não. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, tudo isso que a gente tem recebido, essas orientações, né, que vêm do alto, não importa de quem venha, se é do amigo espiritual A, B ou C, como nós estudamos ontem. O importante é o quê? É você verificar se a orientação está em acordo com os ensinos de Jesus. Está em acordo? Então pode vir de A, B, C, D, não importa o nome de quem mandou. O que importa é analisar a orientação. Está condizente com o que a gente aprende no Evangelho? Ótimo. Então, aquele amigo espiritual está caminhando bem, podemos seguir suas orientações e somar com tudo aquilo que já aprendemos, né? Porque aí a gente vai nos enriquecendo. Que Deus nos abençoe e fortaleça. Gente, 15 minutinhos, tá? Quando for 5h35, eu estou de volta para nós estudarmos o livro dos médios, que também nos traz informações muito valiosas, muito interessantes para o nosso aprendizado. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Foi um excelente estudo, muita conexão e tudo muito agregado, tudo muito junto. Eu fico Muito. aqui É agradecida. verdade, Guilherme, é verdade. Um beijo no coração de todos.